Vamos começando, gente, nossa aula. A gente já está com o tempo aqui bem avançado, né? São 11h30. A gente tem... o tempo está bem avançado. Hoje a gente vai retomar esse módulo. A gente começou em maio, acredito que foi em maio que a gente começou, estudando os livros de sabedoria, não é? E a gente teve essa pausa aí de julho. Hoje, então, a gente vai retomar esse módulo. Quero começar orando aí com vocês, pedindo a condução do Senhor aqui durante esse tempo. Senhor Deus, a gente te louva, Pai, mais uma vez. Que grande privilégio, que grande bênção, Senhor, é estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, podendo Te cultuar, ouvir a Tua voz, Pai, reconhecer também o nosso pecado diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela mesa do Senhor que nós podemos participar aqui nessa manhã, Pai. Nós Te louvamos também por mais essa oportunidade, Senhor, que Tu nos dás de estarmos aqui, Pai, aprendendo mais de Ti, Pai, conhecendo mais o Senhor. Nós Te pedimos, Pai, seja misericordioso mais uma vez conosco. Nós somos tão carentes, Pai, do Teu auxílio, da Tua misericórdia, Pai. Nos conduz aqui em tudo que formos falar, Pai, que venha do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente, na nossa última aula, antes dessa pausa aí que a gente teve, a gente chegou a iniciar um pouquinho aí de Eclesiastes, não é? A gente finalizou Provérbios, e então a gente iniciou Eclesiastes, não é? E a primeira pergunta, não é, que eu fiz é: qual a sensação que você tem ao ler o livro de Eclesiastes, né? E as respostas foram aquela de realidade, né, de vida real, não é? Como se fosse um tapa sem mão que você leva ao ler o livro de Eclesiastes, não é? E o livro que a gente está seguindo é o do Palmer Robertson, e ele dá o título a Eclesiastes de Como Lidar com as Frustrações da Vida, não é? Esse é o título, então, que o Palmer Robertson dá a Eclesiastes, não é? E é um título que cai realmente muito bem ao que Salomão ele se propõe, então, a fazer nesse livro. Mas, então, eu queria aqui, irmãos, de forma breve, começar recapitulando aqui alguns conceitos, não é? Alguns conceitos principais, pode passar, Daniel, em relação ao livro de Eclesiastes, não é? O primeiro ponto aqui, irmãos, é que nós vimos que nesse livro não há o nome de Salomão escrito, não é? O nome que está escrito lá é Kohelet, não é? E o significado desse nome é aquele que fala a uma assembleia, não é? Então nós vimos aqui que Salomão ele se eleva à sua posição de rei de Israel, e aqui ele está na posição desse convocador da humanidade. Salomão aqui ele assume essa posição de alguém que está falando ali para toda a humanidade. E algo que é muito forte, então, em Eclesiastes, é justamente a presença de muitos conceitos e muitas verdades que a gente vê ali no início de Gênesis. Então, a gente vê as ordenanças da criação ocupando um lugar de destaque no livro de Eclesiastes. No caso, o mandato espiritual, o mandato cultural e também o mandato social. Então, a gente vê culto, casamento, trabalho, todos esses pontos aí ocupando um lugar de destaque em Eclesiastes. Algo também importante que nós vimos foi a palavra vaidade, não é? Essa palavra é uma palavra que aparece com muita frequência no livro, não é? E no original a palavra é revel, não é? E é a ideia justamente de um sopro daquilo que é passageiro, daquilo que é fugaz. Então, se você observar aí Eclesiastes, logo no capítulo 1, pode deixar aberto aí, hoje a gente vai dar uma passada aqui por todo Eclesiastes. Logo no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, ele coloca aqui
já é um impacto muito grande, e a gente viu aqui, o que ele está dizendo é, tudo é passageiro, tudo é fugaz, não é? E um termo também, né, uma expressão aqui que se repete muito ao longo de Eclesiastes é debaixo do sol, não é? Também, com muita frequência, a gente vê essa expressão aqui, debaixo do sol, e ela se refere, então, a essa perspectiva realista da realidade que a gente vive, esse mundo caído, esse mundo, então, que a gente vive, e a gente percebe, então, irmãos, que Salomão, ele vai dizendo ali, que não há nada de novo debaixo do sol, não é? Ele traz essa ideia de um ciclo, não é? Os problemas do ser humano, no final das contas, eles são os mesmos, não é? A gente vai mudando ali de nome, a gente vai se adaptando, mas no final das contas, não é? Tudo deriva do nosso pecado. Então Salomão, ele traz essa ideia de algo que é cíclico, né? De que não há nada novo debaixo do sol. Então nós temos aqui esses pontos aqui principais que nós pensamos um pouquinho na última aula. Então vamos chegar aqui no assunto de hoje. Pode passar aí, Daniel. Eu trouxe essa imagem aqui porque a gente viu Provérbios e em seguida chegamos em Eclesiastes, não é? Irmãos, o que nós podemos perceber aqui nesses dois livros é que Provérbios, ele nos ensina o caminho geral, e Eclesiastes nos ajuda a ver as nuances, não é? É como se, sabe quando você está lá com o GPS, então o GPS mostra ali o Waze, uma rua vermelha, não é? Tem um acidente aqui naquela rua. É uma visão como se fosse mais de cima. Mas quando você passa na rua, é que você realmente tem a dimensão do tamanho do acidente que está ali, não é? E a comparação seria mais ou menos essa, né? Provérbios, ele nos ensina o caminho geral, ó. Se você sair daqui e fizer isso, você chega lá. Eclesiastes, ele começa a dizer, olha, tem perverso que está prosperando, tem justo que está perecendo. Então, ele começa a mostrar justamente essas nuances da nossa vida, não é? E é muito interessante porque Eclesiastes é escrito no final da vida de Salomão, não é? Então, ele vem ali como um testemunho pessoal de Salomão, não é? A sabedoria dada por Deus, mas alguém que já passou por esses diversos caminhos e experimentou tudo aquilo ali que ele está falando, tá? Então, o que nós precisamos entender aqui, irmãos, é que o caminho continua sendo o mesmo, tá? Salomão não está trazendo um caminho diferente de Provérbios. O que ele está fazendo é dizendo, estás olhando aí de cima, vem aqui embaixo agora e vamos caminhar aqui nessa rua para tu ver como é, não é? Basicamente, então, Salomão está dizendo, as nuances da vida, tá certo? Então, há essa diferença entre Provérbios e Eclesiastes, que, embora seja o mesmo caminho que Salomão está tratando, e a gente vai ver isso, não é? Quando no final ele diz, a suma teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Mas Salomão, ele vai mostrando justamente essas nuances da vida ali ao longo de Provérbios, tá bom? Então, pode passar aí, Daniel. A conclusão que nós chegamos aqui Salomão, então, ele monta esse cenário, não é? Tudo é revel, ou tudo é vaidade, não é? Então, capítulo 2 aí, vamos tentar caminhar aqui um pouquinho nesse capítulo 2. Vou pedir para uma pessoa ler o versículo 1, uma pessoa ler o versículo 11 do capítulo 2, uma pessoa lê o versículo 15 do capítulo 2, uma pessoa lê o capítulo 5, versículo 10, uma pessoa lê capítulo 6, versículo 12, e uma pessoa lê capítulo 11, versículo 10. Quem achou aí, 2, 1, pode ler. Ok. Capítulo 2, versículo 11.
2,15. Só um parêntese aqui. Veja, irmãos, quem está falando aqui sobre sabedoria é Salomão. Não é aquele que a gente viu lá em Reis, que sabia discorrer até sobre os animais, sobre as plantas, aquele que tinha toda essa sabedoria que foi diretamente dada por Deus. E aqui a gente vê então Salomão colocando a sabedoria em si como uma vaidade. Né? A gente vai entender esse cenário um pouquinho mais na frente, mas é interessante a gente observar isso. Capítulo 5, versículo 10. 6:12. Ok, para finalizar essa parte, o 11:10. Ok, então é um cenário aqui que parece que ele está ali puxando para baixo, né? Porque ele traz aqui o prazer é vaidade, o trabalho é vaidade, a sabedoria é vaidade, o dinheiro, os dias da vida, a juventude e o vigor. A gente está pensando aqui, quem está falando aqui é uma pessoa que experimentou todas as coisas possíveis. Salomão experimentou da alegria, ele diz que tentou buscar o prazer. Salomão tentou buscar essa satisfação no vinho, ele diz que tenta buscar essa satisfação no vinho, em mulheres, todos os tipos de prazeres, Salomão ali foi tentando buscar ao longo da vida. E ele simplesmente monta esse cenário que é quase que um beco sem saída, né? Se tudo é vaidade, então, como a gente lida, então, com essa vida de frustração, tá certo? E isso aqui, irmãos, é muito importante, por quê? Porque se nós analisarmos a nossa vida, normalmente nós buscamos satisfação em um desses pontos aqui. Normalmente nós buscamos uma vida que busca constantemente a diversão. Normalmente a gente busca alguns no trabalho, né, o famoso workaholic, não é? Aquela pessoa que busca constantemente a sua satisfação no trabalho. Alguns em sabedoria, alguns no diploma, não é? Você acaba após, aí já estão perguntando, e o mestrado? Aí você acaba o mestrado, e o doutorado? E o pós, não é? E Salomão está dizendo aqui, olha, até isso pode ser vaidade, não é? Os dias da vida, né, tem uns que buscam aí alongar a sua vida de todas as maneiras, cuidando do corpo de todas as formas, não é? A juventude e o vigor, não é? Quando você chega aí na crise da meia-idade, não é? E aí o que eu deveria ter feito, não deveria ter feito. E Salomão, então, ele monta esse cenário para a gente, que é um cenário que deixa a gente aqui no beco sem saída. Se tudo é vaidade, irmãos, como nós devemos viver nesse mundo? Como a gente deve lidar com as frustrações da vida? Como é que a gente deve lidar com todas essas questões aqui, já que elas, em si mesmas, elas não satisfazem o nosso coração? Veja, o trabalho é um mandato do Senhor, não é? O casamento é um mandato do Senhor, o prazer é dado pelo Senhor, não é? Mas todas essas coisas que precisa ficar claro no nosso coração, e Salomão traz isso, é que essas coisas em si mesmas, elas não satisfazem o nosso coração. Então esse é o cenário montado por ele, e pode passar aí, Daniel. Então, nós temos aqui, irmãos, 3 pontos importantes para a gente pensar em como lidar com as frustrações da vida. Primeiro ponto importante é lembrar que Deus é o grande benfeitor da humanidade. Salomão deixa isso muito claro no livro dele. Deus é o grande benfeitor da humanidade. Então, ele vai dizer que Deus dá a comida, dá a bebida e dá a capacidade para que a gente possa desfrutar de tais coisas. Deus é que dá a sabedoria,
o conhecimento e o prazer. Deus coloca a eternidade no coração do homem. Ele dá riquezas, posses e honra. Ele dá a esposa, e perceba a capacidade de desfrutar a vida com ela. Ele dá ao ser humano um espírito que retornará a ele. Então, o que fica muito claro aqui em Eclesiastes é a verdade de que Deus é bom. Alguns domingos atrás, a gente teve a nossa pregação foi sobre em tudo dai graças, não é? E um ponto que a gente viu foi exatamente esse, não é? A gente não pode ter essa vida de contentamento se de algum modo a gente duvida da bondade de Deus, não é? Se eu duvido, nem que seja um pouco da bondade de Deus, eu não posso dizer que todas as coisas cooperam para o meu bem, não é? Então, Salomão aqui, ao longo de Eclesiastes, ele deixa isso muito claro. Deus é o grande benfeitor da humanidade. Em Tiago diz que toda boa dádiva vem dele, toda boa dádiva ela vem do Pai das luzes. Então, o primeiro ponto aqui que Eclesiastes deixa isso muito claro para a gente é esse atributo indispensável de Deus, que é a bondade. Então, a capacidade para que a gente desfrute da vida e para que a gente tenha uma relação correta com todas essas coisas, ela é dada também pelo Senhor. Então, o primeiro ponto é esse, que Deus é o grande benfeitor da humanidade. Salomão, então, ele traz essa verdade aqui para a gente. Um segundo ponto, pode passar, Daniel, é que Deus está no controle de todas as coisas. Então, eu gostaria que alguém lesse aí Eclesiastes 7, versículos 13 e 14. Sete, 13 e 14. Ok. Então, importante aí como Salomão enfatiza essa verdade de que Deus está no controle, tanto o dia da prosperidade quanto o dia da adversidade, todas essas coisas, eles foram feitos pelo Senhor. Então, essa noção dessa soberania, desse controle de Deus, ele nos ajuda a lidar com as frustrações. Então, no dia mau, muitas vezes é difícil a gente olhar para o Senhor e dar graças a Deus, não é? No dia que as coisas, que o céu está escuro, que o coração está pequeno, é difícil a gente realmente dar graças a Deus, não é? Mas Salomão, ele traz essa verdade de forma muito clara aqui. Deus faz tanto o dia da prosperidade quanto o dia da adversidade. Esse controle soberano de Deus é algo que nos ajuda a passar justamente por esses momentos difíceis. Ele diz lá em Eclesiastes 9:1 também, que o futuro dos homens está nas mãos de Deus, não é? Então, o que Eclesiastes nos chama também a essa confiança e a esse descanso no Senhor, né? A gente pode lembrar aqui do Salmo 139, quando Davi diz que o Senhor escreveu todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Então, Salomão, ele traz essa verdade aqui, de que Deus, ele é o autor de todos os dias da nossa vida. Eclesiastes 3:11, então, ele diz que tudo que ele fez é belo ao seu tempo. Então, o segundo ponto, irmãos, o primeiro, como a gente lida, não é, com os dias difíceis, é que Deus é o grande benfeitor da humanidade, lembrando que Deus é bom. O segundo ponto, então, é lembrando que Deus está no controle de todas as coisas. Essa soberania de Deus, que Salomão tanto enfatiza aqui no livro, ela nos ajuda a passar também pelos dias maus, ok? Mais um ponto, agora sim pode passar aí, Daniel. Terceiro ponto, então, irmãos, que nos ajuda a
passar pelas dificuldades da vida é que Deus é justo juiz e distingue o justo e o ímpio. Essa verdade também é trazida aqui em Eclesiastes. E perceba, Deus é o justo juiz. Quando a gente definiu o temor do Senhor, logo no começo aqui da nossa classe, não é? A gente viu que o temor do Senhor, ele tem um aspecto que é essa consciência constante de que nós vivemos diante de um juiz, dessa posição de Deus como juiz, como aquele que julga, não é? Então, Eclesiastes 8, 12 e 13, Salomão coloca assim: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Então, o que fica muito claro aqui, irmãos, é que aqueles que são do Senhor, eles não serão confundidos. O Senhor sabe quem é o justo, o Senhor sabe quem é o ímpio, não é? E a gente pode lembrar aqui do Salmo 73, que o salmista está ali, ele vai discorrendo ali, falando dos perversos, aí chega um momento que ele diz assim: eu entrei no santuário de Deus e me atinei para o fim deles, não é? Ele cai em si, de qual seria então o fim dos perversos, e Salomão então ele traz essa verdade aqui, de que o Senhor, ele sabe, ele distingue o justo do ímpio, ainda que a gente passe por dificuldades aqui nessa vida, diante do Senhor, nós não seremos confundidos. Então, esses 3 pontos, irmãos, são fundamentais que Salomão traz aqui, para que a gente possa passar pelo dia difícil. Deus é bom, Deus é aquele que, é dele que vem toda a dádiva, é dele que vem o nosso trabalho, é dele que vem o nosso prazer, é dele que vem a sabedoria, é dele que vem a capacidade para que a gente desfrute de tudo aquilo que ele dá, tá certo? Deus é esse justo juiz, e isso nos remete justamente ao temor do Senhor, essa consciência constante que nós vivemos diante desse justo juiz, que sabe quem é o seu povo e sabe quem não é o seu povo, ok? E mais um ponto, que Deus está no controle, então, de todas as coisas, não é? Não há nada, a gente vai chegar em Jó, não é? Mas se você ver o começo de Jó, Deus inicia o diálogo com Satanás, né? Ele diz: está vendo meu servo Jó? Não é? Então, não há nada que foge do controle de Deus, não é? Deus é que faz o dia da prosperidade e Deus é que faz o dia da adversidade. Então, essas verdades, irmãos, precisam estar no nosso coração, para que no dia mau a gente se apegue ao Senhor. Deus é bom, Deus está no controle e Deus é o justo juiz. Ele sabe quem é o seu povo, ele sabe quem são os perversos, ok? Então, pode passar aí, Daniel. Como é que a gente poderia, então, aqui olhar para o Evangelho, não é, em Eclesiastes? Primeiro, irmãos, que o fator central do livro de Eclesiastes é o Senhor, não é? Embora a gente esteja diante aqui de um testemunho pessoal, o Senhor é o fator central, e a gente vê aqui essa pregação, não é? E o livro chama Salomão, então, de o pregador, não é, de Salomão. Ela tem muitas coincidências e muitos aspectos em comum, melhor dizendo, com outras pregações que a gente vê, inclusive no Novo Testamento. Por exemplo, quando a gente vê lá em Atos, né, em algumas situações, o conhecido texto lá de Atenas, o conhecido texto também que Paulo e Barnabé estão ali em Listra, tá certo? Quando eles pregam, eles apelam justamente para aspectos como: Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é um benevolente sustentador e Deus é o justo juiz. É justamente são esses aspectos que Paulo traz quando ele está lá pregando no capítulo 17 de Atenas, não é? Então, Paulo está diante de pessoas ali que não conheciam ali o Antigo Testamento, não é? E ali Paulo, então, ele traz aspectos fundamentais ali de Gênesis, que Deus é o Criador de todas as coisas, Deus demarcou um tempo para todas as coisas, não é? E a pregação de Salomão, então, ela é justamente essa, trazendo esses aspectos
fundamentais que a gente encontra, então, lá no início de Gênesis. Mas um ponto também importante, irmãos, é que Salomão, ele não deixa passar batido a nossa natureza pecaminosa, não é? Então, esse é um ponto fundamental quando se prega o Evangelho, né? Não há como você pregar o Evangelho e não falar de pecado, né? Você está distorcendo aí o Evangelho. Então, Salomão, ele deixa muito claro a verdade do nosso coração. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, ele diz o seguinte: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Não é? Então, Salomão aqui, ele deixa claro a nossa natureza pecaminosa, ele deixa claro a nossa necessidade do Senhor. Capítulo 7 também, no versículo 20, ele diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, de forma aqui muito enfática, Salomão, ele traz essa verdade aqui, que todos nós somos pecadores. Então, ele vai falando do Senhor a partir aqui de uma perspectiva de Gênesis. É importante a gente lembrar isso, que Salomão, nesse momento aqui, ele é o convocador da humanidade, né? Ele se eleva acima do reino de Israel para falar a toda a humanidade. E ele, então, vai trazendo aspectos que são muito similares ao que Paulo, por exemplo, traz em Atenas, não é? Deus é o Criador de todas as coisas, Deus, no final, vai julgar por meio de um varão, é isso que Paulo diz lá no capítulo 17 de Atos, não é? Então, ele traz aspectos aqui do Evangelho fundamentais para que a gente possa compreender, então, a nossa natureza. Pode passar, Daniel. Um ponto também, irmãos, aqui, que é fundamental quando a gente chega no capítulo 12, não é? O capítulo 12, ele é um capítulo fundamental para que a gente compreenda aqui todo o livro. Lembre-se que o livro começa em terceira pessoa, aí a gente tem um testemunho em primeira pessoa, e ele finaliza também em terceira pessoa. Observe o que ele diz no capítulo 12, do verso 9 ao 11. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. E aqui, irmãos, a gente tem, em algumas traduções, esse pastor aqui, ele vai vir com letra minúscula, não é? Algumas ele vem com letra maiúscula. O Palmer Robertson, ele entende aqui que Salomão ele estaria se referindo a ele mesmo, né? Que Salomão, ainda que a gente tenha aqui uma letra maiúscula, ele estaria se referindo a ele mesmo. Mas o fato, irmãos, é que, e aqui no livro, então, ele faz uma explicação muito preciosa, que ele diz assim: Deus deu toda a sabedoria que Salomão possuía. Mesmo antes de pedir, Deus lhe deu sabedoria para pedir sabedoria. Nessa perspectiva, Deus é o pastor-fonte de toda a sabedoria de Salomão. Então, ainda que, nesse ponto aqui, Salomão tivesse se referindo a ele mesmo, essa sabedoria dada pelo único pastor, ela vem desse pastor-fonte que é o Senhor. E por todo o Antigo Testamento, então, a gente vê essa referência de Deus como esse pastor do seu povo. Salmo 23, Salmo 80, em diversas passagens, Deus é esse pastor do seu povo, é esse que cuida do seu povo, não é? Então, Deus é o pastor-fonte, toda a sabedoria que Salomão teve para pedir sabedoria, ela veio também do Senhor. Então, quando a gente chega, irmãos, no Novo Testamento, não há como a gente aqui não olhar para o Senhor Jesus. O rei prometido messiânico, que Salomão antecipa, em última análise, prova ser o único pastor do povo de Deus. Então, esse Salomão, que ele antecipa esse rei, que é o nosso Senhor Jesus, em quem está toda a sabedoria. O Senhor Jesus, então, ele vem em João
capítulo 17, versículo 11, diz: Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, o Senhor Jesus é aquele que diz: Eu sou maior do que Salomão. Então, embora, irmãos, a gente esteja aqui diante de um testemunho pessoal, porque Salomão está dizendo: eu vi isso, eu fiz isso, eu tentei isso. Embora nós estejamos diante de um testemunho pessoal, nós podemos olhar para essa sabedoria aqui de Eclesiastes e saber que toda essa sabedoria, ela veio desse pastor fonte de Salomão, não é? O Palmer Robertson, ele usa um termo engraçado, ele diz que Salomão é o subpastor, né? Ele usa esse termo aí, pastor fonte e subpastor, não é? Porque Salomão era esse grande sábio que pessoas de todos os povos vinham ouvir ele, não é? Mas toda essa sabedoria de Salomão para discorrer sobre todas as coisas, ela veio do Senhor. Então, Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3, o texto nos diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos, irmãos, aqui para Eclesiastes, nós podemos ver o Evangelho. Claramente nós podemos ver o Evangelho. Nós podemos ver o Deus Criador e sustentador do universo, o Deus soberano do universo, aquele que controla todas as coisas. Salomão deixa muito claro o nosso estado de pecado, e Salomão então aponta para esse único pastor, que é o nosso Senhor Jesus, aquele pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Então, qual seria então, irmãos, a gente está caminhando aqui para o fim, segura a fome aí só mais um pouquinho, qual seria então a mensagem final de Eclesiastes, não é? Estamos aqui na reta final já. Capítulo 12, mais uma vez, versículos 13 e 14. Salomão diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, observe aqui, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Mas observe a palavra que ele usa aqui. Isso é dever de todo homem. Temer a Deus e guardar os mandamentos não é algo opcional. Nós estamos aqui diante de um dever de todo homem, não é? Então, viver no temor do Senhor é o princípio e o fim da sabedoria. Esse piedoso temor a Deus se manifesta concretamente no cumprimento dos seus mandamentos. Como nós sabemos que uma pessoa teme a Deus? Se ele de fato cumpre os mandamentos do Senhor. Não é? O temor do Senhor não é um sentimento puramente interno, contemplativo, eu amo a Deus, eu temo a Deus, e isso não se manifesta na sua vida. O temor do Senhor, ele se manifesta concretamente quando a gente cumpre os mandamentos de Deus. Então, a suma de tudo que você tem ouvido é: teme a Deus, viva a vida com essa consciência constante de que existe um Criador, existe um juiz e que nós devemos toda obediência a Ele. E guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, pode passar aí, Daniel. Nós pensamos aí então, né, irmãos? Aí fica aquela questão, né? Então, como a gente vive essa vida, não é? Como a gente desfruta então dessa vida aqui que o Senhor nos deu. Desfrutar da vida no temor do Senhor, primeiro ponto é reconhecer que toda boa dádiva vem dele. É concordar com ele que o que ele fez é bom. Desfrutar a vida no temor do Senhor é reconhecer que toda boa dádiva, como diz Tiago, vem dele. É reconhecer que ele é esse benfeitor da humanidade. É concordar com ele que o que ele fez é bom. Quando Deus vai fazendo lá as coisas em Gênesis, ele viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Então, quando nós estamos desfrutando da vida no temor do Senhor,
nós estamos concordando com ele, que aquilo que ele tem nos dado, então, é bom. Eclesiastes nos mostra que o sentido da vida não está nas coisas criadas, mas no Criador. Conhecimento, comida e bebida, música e outras coisas nunca poderão satisfazer o nosso coração. Essa é a verdade. Nada que a gente possa fazer vai satisfazer o nosso coração. Podemos buscar conhecimento? Sim, devemos. Podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado, da comida, da bebida? Sim, devemos. Podemos escutar uma boa música? Sim, devemos. Podemos fazer tudo isso, irmãos, mas no temor do Senhor, obedecendo os seus mandamentos. Qualquer coisa dessa que tente ocupar a primeira posição da nossa vida, a gente vai estar caindo na idolatria. Tem pessoas que buscam conhecimento a todo custo, seja um diploma, não é, seja o seu emprego, porque quer de qualquer forma uma promoção ali, ou que ama tanto o filho que esquece de Deus, coloca o filho em primeiro lugar, não é? Então, qualquer coisa que ocupe essa primeira posição na nossa vida se torna idolatria, não é? Então, a gente pode sim desfrutar de tudo que o Senhor tem nos dado, não é? Mas reconhecendo que toda boa dádiva vem dele. Qualquer coisa que a gente tenha, ela não pode estar acima do Senhor. Então, eu queria finalizar por hoje com uma frase aqui acho que é assim que se pronuncia, Lisson Asher. Ele diz o seguinte: o propósito de Salomão é convencer o homem da inutilidade de qualquer visão de mundo que não se eleve acima do horizonte do próprio homem. O propósito de Salomão é convencer o homem da inutilidade de qualquer visão de mundo que não se eleve acima do horizonte do próprio homem. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é qualquer visão de mundo que não considere a Deus acima de todas as coisas, que não tema ao Senhor, que não guarde os mandamentos do Senhor, qualquer dessas visões de mundo, elas são inúteis. Você vai idolatrar o seu emprego, você vai idolatrar a sua família, você vai idolatrar o dinheiro, uma posição social, qualquer coisa. Mas qualquer visão de mundo que não ponha o Senhor em primeiro lugar, e a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Qualquer visão de mundo que fuja disso aqui é idolatria, e essa visão de mundo é inútil. Então, Salomão aqui, ele nos traz um tapa sem mão, não é? Se você está buscando satisfazer o seu coração nas coisas desse mundo, você não vai satisfazer. Você pode desfrutar dessas coisas no temor do Senhor e na obediência do Senhor. É isso que a palavra de Deus nos chama aqui nesse texto. Então, o propósito de Salomão é convencer o homem da inutilidade de qualquer visão de mundo que não se eleve acima do horizonte do próprio homem. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez.